15 de agosto de 2025. Lars comanda o nosso comentário da semana. E aí, vídeo curtinho, hein? Mas assuntos extremamente importantes. Como assim o varejo enfraquecendo? O faturamento das indústrias no mês de julho foi bom, a carteira de pedidos permanece, mas a gente tem a virada de preços. Isso faz com que fique um pouco maquiado o resultado. Nós temos que olhar um pouco mais para o varejo. E quando eu vou olhar para varejo, eu sempre comento aqui que eu confio muito nos dados das operadoras de cartão. Elas estão ligadas no dia a dia, tanto na venda online, na venda física, então por isso elas devem ter um resultado melhor. E quando a gente vai para o índice Stone, uma grande operadora de cartão, ela fala de queda no varejo de imóveis e eletro. Na verdade, mais do que isso, tá? A matéria completa fala que o varejo brasileiro cresceu 2,4 em julho e recuou no ano. Significa que, se comparar com o ano passado, tem 1,1 abaixo do que havia até julho do ano passado. Significa que caiu 1,1 no todo, o que dá um cenário de desaceleração, porque isso não é de agora. Aquele crescimento todo que veio no segundo semestre do ano passado e mais o começo desse ano, mas vem crescendo num ritmo menor. Aqui já se fala no varejo, na ponta, o mês de julho, comparando com o ano passado, 1,1 a menos. É pouco índice, mas já não é muito legal. O que preocupa é que no comparativo anual, só combustível cresceu e das maiores quedas foram registradas móveis e eletrodomésticos com -8%. É muita coisa. Não dá para justificar o porquê que o mercado ficou quase estável, uma queda de um ponto percentual, e móveis e eletro teria caído 8%. Aqui não é dado de governo, aqui não é dado de pesquisa, que é dado do que operou dentro da própria Stone. Digamos que ela tenha perdido para outra operadora de cartão mercado, mas é proporcional. Aqui ela está comparando dentro da plataforma dela mesmo, tá? Não é muito legal. E outra detalhe que eu sempre venho puxando e não é de agora, comércio físico e digital, também segundo esse levantamento da Stone. Comércio nacional apresentou retração de 6,8 em julho e de 18% acumulado em 12 meses. Veja, vamos separar. O varejo físico, se eu comparar ano com ano, caiu 1,1. Se comparar a venda pela internet, o e-commerce, houve uma queda de 18%, isso na Stone. Então pensa, operadora de cartão de crédito, compra pela internet, o cartão de crédito é bastante utilizado, a não ser que o povo esteja com muita grana comprando com Pix. Não é essa a realidade. Então, e esse indicador já acontece não é de agora, hein? Eu venho passando há vídeos atrás isso já, que toda vez cresce o físico, o e-commerce cresce um pouco menos. Cai o e-commerce, o físico cai um pouco menos. Então, aquela ideia de que o e-commerce vai dominar tudo, já está provado que não. Eu já comecei a ouvir essa semana Juvem Indústria dizendo: olha, minha venda forte é para e-commerce, mas eu estou abrindo linhas para trabalhar mais na loja física, eu quero ela de volta. Interessante como o mercado é cíclico. Sempre tem um ciclo. Em qual deles você está? Seguindo, temporada de balanços, mexendo com os nervos. Sim, começa a balanço vindo das varejistas e já mexe com todo mundo. Claro, o da Casas Bahia assusta e vamos falar um pouquinho dele, tá? Segundo essa matéria da Infomoney, a Casas Bahia teve prejuízo de 555 milhões de reais no segundo trimestre, com pressão de juros. Vamos explicar o que que é essa pressão de juros, até onde isso é verdade ou não, tá? Prejuízo de 555, revertendo um lucro de 37. Então é assim, ano passado, no mesmo período, sobraram 37 milhões. Neste ano, no mesmo período, faltaram 555 milhões. É muita grana, né? Para a gente reduzir isso à nossa vida, pensa que ano passado, nessa época, você tinha 37 reais no bolso, hoje você está com uma dívida de 555 no banco. Então, realmente, complica um pouco. Mas lá no meio da matéria, a diretoria deles já fala que ano passado, a base do ano passado não foi muito boa, ela foi beneficiada por um ganho de capital não recorrente de 600 milhões. Léo, traduz isso para nós. Lembra que eles reperfilaram a dívida, eles repactuaram, jogaram ela para frente, isso gerou um ganho de capital. Então, ano passado entraram 637 milhões na conta, gerando isso. Claro que esse ano não ia repactuar novamente, então por isso não entrou. Se tirasse os 637 milhões dos 37 que sobraram, nós teríamos
600 de ré, 555 seria menos. Ficou claro? Tem uma receita, uma renda que entrou ano passado que foi esporádica. Se eu não considerar essa renda esporádica, então o prejuízo não saiu de 37 milhões de lucro para 555 de prejuízo. Praticamente se manteve. E ainda tem algumas notícias boas nisso. Por exemplo, o desempenho negativo veio apesar de evolução operacional no período, lucro antes dos juros. Por que operacional? Uma coisa é a empresa comprar e vender, sobrar dinheiro, a outra coisa é ela pagar imposto, pagar juro para banco e ainda conseguir sobrar. Então, a operação da Casa Bahia comprar e vender dá lucro, cresceu 26%, com um resultado de 572 milhões. Comprar móveis, comprar eletro, vender eletro para a Casa Bahia continua dando lucro. Não, mas espera aí. 555 de prejuízo. Pois é, o custo do dinheiro no mercado, que ano passado era de 10,5, eles alegaram que subiu para 14,5. Eles têm uma dívida bilionária de gestões passadas, que tem que pagar o juro. Então imagina que todo final do mês você tem que tirar uma grana do teu salário para ir lá e cobrir o juro no banco. É o que acontece com eles. Essa continha de juro que eles pagam é de 1,15. 1 bilhão 150 milhões. Então, se você pegar esse 1.150 que ela pagou de juro, se ela não pagasse, tinha sobrado 600 milhões na conta. Tá aí. O problema da Casa Bahia está somente aí. Eles vêm fazendo o trabalho, eu venho falando disso da lição de casa, e olha lá o resultado. Cresceu 6% a receita, reduziu 2,9% da despesa, as lojas físicas, o ganho subiu 6,3 bilhões, uma alta de 5,8, mesmo fechando 30 lojas. Isso significa que o trabalho de casa está fazendo, está vendendo mais, está diminuindo despesa, está cuidando, está fazendo sobrar dinheiro na operação. O problema é o passivo. Só que é um baita problema. Tomara que eles consigam passar por isso. Ainda é uma das maiores do Brasil e qualquer coisa que acontecesse ali, com certeza iria abalar o mercado. Apesar que investidor já perde o apetite, tá? As ações que ano passado, quando eles reperfilaram dívida, tinha subido, valorizou muito, já voltou ao que tinha no passado, nem perto do que foi lá há muito tempo, né? É esse medo. O investidor tem medo porque eles levam uma carga de um passivo muito grande. Tá pagando a conta, tá perfilado, mas dá esse receio. E a Magalu, a grande concorrente direta ali, veio com resultado tímido, mas pelo menos não deu prejuízo, né, Laércio? Vamos dizer que é uma realidade, mas deu 1,8 milhão de lucro. Lucro líquido, já não líquido, de lucro líquido. Aqui tem algumas considerações, eu vou ali para o final. Se eu tiver errado, alguém comenta, tá? Porque eu acho que eu devo ter entendido errado, não é possível. Ela teve um lucro de 1.800.000 reais para faturar 15 bilhões e 200 milhões. Ó, é bastante zero porque sobrou. Nessa conta sobrou 0,01%. Praticamente empata. Lércio, uma empresa com 0,01 de lucro quebra? Não, não quebra. Sobrou 0,01. Lógico, existem questões de caixa e tudo mais, mas aparentemente está tocando. Mas olha, operar 15 bilhões para sobrar 1.800 não vale a pena o trabalho, não. E agora é só pôr a culpa em alguém. Como assim? Bom, você tem duas das maiores varejistas, móveis e eletro, piorando o seu resultado. Então, o que o mercado vai fazer, e você vai ouvir isso nos próximos dias, com certeza, é o governo culpado, o brasileiro que endividou é culpado, o jogo do tigrinho é o culpado. Mas se está ruim para todos os varejistas, não está para todos os varejistas. E se tem gente com resultado positivo? Como assim? Renner, C&A, Guararapes, o segundo trimestre de 2025 foi marcado por resultados sólidos para as principais varejistas voltadas ao público de classe média, segundo a análise do Bradesco. Ele está dizendo aqui da lojas Renner aumentando a margem bruta em 0,9, o lucro antes do juro dando 650 milhões, deu mais do que ele estava esperando. Deu mais lucro que esperando. Olha que frase difícil de ser ouvida. A CIA também apresentou resultado positivo, com uma margem bruta aumentando a margem bruta em 0,8. Ela está tendo resultados positivos desde o final de 2022, já é o terceiro ano com resultados positivos acumulando. A Guararapes reportou crescimento de 13% nas vendas, mesmas lojas, e 1,5 ponto percentual na margem bruta. O lucro líquido ajustado cresceu 42%,
pela melhora operacional e financeira. Ou seja, se a culpa é do mercado, por que que tem empresa dando resultado? A gente tem que cuidar com isso. Cuidado de engordar o olho, querer aquilo que eu sempre está batendo. Colocou o banco como sócio da tua empresa, é um problema. E eu vou até abrir um parênteses, nem coloquei slide sobre isso, mas imagine você que seu maior cliente, pensa aí, o cara que mais compra de você, ele parou de comprar. Bom, se ele parou de comprar, vamos dizer que teu faturamento caiu de 10 para 5 milhões, ou 10 para 7, o que você quiser. Vai faltar dinheiro no teu caixa? Não, não vai. Não vai pelo seguinte: faltar dinheiro no caixa é uma coisa, lucro é outra. Claro, se o teu faturamento caiu muito, a tua empresa tem uma despesa alta e esse faturamento não vai ocorrer, vai dar prejuízo, mas não vai faltar dinheiro, porque como você está vendendo menos, você vai precisar de menos capital de giro. É menos estoque, você vai comprar menos para o estoque, você vai comprar menos para o produto em andamento, você vai ter menos estoque de produto acabado, você vai ter que esperar menos tempo para receber o valor que você vendeu no contas a receber. Ou seja, uma empresa, quando ela tem uma queda brusca de faturamento, o que ocorre com ela no caixa é sobrar dinheiro, num primeiro momento, tá? Mas o prejuízo que vai dar se ela não se ajustar, vai comer isso a longo prazo. A não ser que esta empresa tenha problema de capital. Como assim? O que ela está trabalhando, ela está trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, o que ela está vendendo hoje, para receber no futuro do maior cliente, ela está descontando duplicata e pagando a conta que já venceu lá atrás. O famoso vender almoço para pagar janta. É uma situação mais tensa, mais complicada. Mas normalmente, quando você tem uma queda de faturamento muito brusca, você vai ter uma sobra de capital de giro a curto prazo numa empresa financeiramente sadia. Por que que eu estou falando isso? Porque com essa coisa toda de Estados Unidos, eu nem tenho procurado falar nisso, o governo veio com a ajuda para quem não vai conseguir exportar. Faça analogia. O seu maior cliente parou de comprar. Qual a solução do governo? Te emprestar dinheiro. Não tem lógica nenhuma isso. Você parou de vender. Emprestar dinheiro não é muita solução. É umas contas muito loucas. Eu vou prorrogar imposto. Tudo bem, mas espera aí, se ele parou de comprar e ele é dos Estados Unidos, e a minha empresa depende muito dessa exportação, pesa muito no meu faturamento, o que eu exporto para os Estados Unidos, eu exporto. Se eu exporto, é isento de imposto. Então, prorrogar o imposto que eu tenho para pagar, mas que não é gerado, pode ser uma falta de conhecimento meu. Mas está certo, uma parte do imposto nacional vai ser prorrogado. Mas, gente, foi tudo cortina de fumaça, sabe Deus onde isso vai parar, mas ajudar que é bom, não consigo ver vantagem nenhuma nisso, não. Até eu ouvi um comentário muito interessante, fala, bom, ao menos o alimento vai mandar para as escolas, vai comprar para as escolas. Então, é uma despesa, sai dos cofres públicos, mas pelo menos vai salvar esses produtores. Aí um outro veio e disse assim: tá, e os produtores que já produzem alimento para as escolas estão vendendo hoje. A partir de agora, o governo vai comprar o que ia para os Estados Unidos e pôr no lugar. Cobre um santo, descobre outro. Vamos continuar falando de coisa boa, então. Uma notícia menos ruim, ao menos, tá? A inflação de julho veio 0,26%. É acima de junho, 0,24, mas a energia elétrica, ela subiu muito, ela puxou para cima, por isso que o pessoal não ficou muito triste com essa inflação vindo mais alta, tá? Os alimentos, que é o que mais importa, o que mais preocupa, deu uma recuadinha. Mesmo assim, estamos com 5,23, 5,2% de inflação oficial, de governo. Mas já faz um bom tempo, tá? Desde setembro de 24, que saiu de dentro da meta, quando ele era 4,4, já chegou a 5,5, agora está com 5,2. Pelo menos ela não explodiu, não saiu do controle. As pessoas não estão felizes porque essa inflação é baixinha. É que a gente estava com medo dos 10, 20, 30% da gente virar Argentina e Venezuela antes da hora. Mas está vindo de forma controlada. Como isso vai ser afetado pelas questões de exportações, nós não sabemos bem ao certo. Mas, de qualquer forma, fica aí para a gente poder ir acompanhando esse dado. Você que é da AD, lá no portal, na primeira página, no finalzinho, no canto, tem a cotação do dólar de um ano atrás e ele agora. Indica aqui uma queda, nesse momento, menos 0,7%. Por que que eu trago isso? Eu trouxe essa base para você.
É aí que a gente pega essa questão de inflação. Se você olhar no portal, na época, no ano passado, quando o dólar veio subindo, dando 10, 12% a mais, até mais, a gente dizia, gente, vai aumentar a inflação, vai gerar inflação oficial. Foi o que aconteceu. Depois o dólar começou a se equilibrar com o que tinha no passado, e aqui no portal você já tem uma indicação de os preços estão subindo fora de controle ou não. Por quê? Porque o dólar manda na economia. É isso. É viver com informação, a vida fica um pouquinho menos difícil. Se você falta informação para você conhecer, quer conhecer um pouquinho mais da AD Monitor, entre em contato com a gente, com a equipe comercial, pelo WhatsApp, pelo e-mail, entra no site admonitor.com.br. Lá você tem o nome de todas as mais de 70 indústrias que já fazem parte do grupo. Você conhece com certeza muitas delas. Pergunta para eles como isso tem saído, se tem ajudado no dia a dia ou não. Se a tua empresa está lá dentro e você não está utilizando o suficiente, entre em contato com a gente. Nós mostramos a quantidade de informação disponível, de ferramentas disponíveis para te ajudar a passar ou a sofrer um pouco menos. Não dá para resolver o problema, mas ajudar a sofrer um pouquinho menos. E a indústria? A indústria continua tensa. Caiu novamente, 8 meses já, o índice de confiança na indústria. Aqui está se atribuindo de novo a situação com o Trump. Mas, gente, é muita tensão, é muita política envolvida na economia. Não dá para a gente ter noção de nada. Mas eu deixo aqui uma mensagem no final, você que chegou até no final para mim, e não é mensagem motivacional, não, é número mesmo, tá? O faturamento, comparando aqui pelo grupo, o primeiro semestre, até julho, vai, é a fase do faturamento menor de imóveis. Historicamente, por décadas é assim. E nós passamos esse julho com crescimento real em relação ao ano passado. Agosto para frente, todos os anos a tendência é crescer. Até porque as pessoas começam a chegar ao final do ano, 13º, lá vem Black Friday, sempre tem uma graninha a mais para rolar, alguns com PIS, a empresa dando férias, gente com trabalho temporário, gente que trabalha nas férias escolares, entra mais dinheiro na economia. O que acontece esse ano é que nós continuamos com o emprego em alta, como houve em outros momentos, ainda não temos um problema de desemprego. A inflação do ano passado para cá deu uma tréguazinha, então o brasileiro não perdeu poder aquisitivo de um ano para cá. Não há nada que indique que o segundo semestre seja mais fraco, que ele vá entrar numa crise. O brasileiro está mais endividado. Mentira, tá? É cartão de crédito aquilo. Ele está mais inadimplente. Tá, mas faz 10 anos que está piorando. Só se for agora que estourar a bolha. A tendência é que daqui para frente, o segundo semestre, seja mais estável. Não com menos problema político, entenda. O dinheiro vai entrar. Nós vamos conseguir passar. E ano que vem é 2026. Eu duvido que em ano eleitoral o governo não arranca dinheiro, todos os governos, estaduais, municipais, federais, vão tirar dinheiro da cartola para jogar na economia. Ou seja, ano que vem a gente passa, ano eleitoral passa. 2027 paga a conta, pode ter certeza. Entre quem entrar de prefeito, prefeito não, né? Que agora não muda. Entra quem entrar de governador, entra quem entrar de presidente da República, de senador, deputado, pode ter certeza que 2027 a gente há de pagar uma continha nervosa do que gastou agora. Mas até lá, vamos tentar aproveitar, vamos trabalhar, vamos olhar para o nosso negócio, vamos ver o que a gente consegue fazer para crescer o resultado, para dar melhor resultado à nossa empresa, inovar em produto, atendimento, cuidar do nosso cliente, que é o que importa mesmo, sem criar muita dívida, que se precisar dar um passinho para trás, a gente dá, espera e volta. Muito obrigado. Você continue mandando, por favor, as matérias. Aliás, me mandem mais. Vejam que as matérias que apareceram hoje são de vocês, meus amigos que compartilharam. Ah, o Lécio já recebeu, já viu. Não, não, me manda. Tem um monte de coisa aqui que eu não fico sabendo e que ajuda pra caramba a gente a preparar o vídeo. Meu muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.